Pronto, fera, vamos para a questão B9. OBFEP 2019. Olha a foto do seu barômetro, Adriana, disse Carlos apontando para o álbum. Em Campos de Jordão, Adriana quis medir a pressão atmosférica, já que se tratava de uma cidade que fica a 1.628 metros de altitude. Logo, deveria ter um valor menor que a pressão atmosférica a nível do mar. Para isso, ela utilizou um barômetro de Torricelli que ganhou de aniversário. Como Adriana mediu um comprimento de 60 centímetros para a coluna de mercúrio dentro do barômetro, a pressão atmosférica de Campo de Jordão, no momento da medição, estava mais próximo do valor. Então, pessoal, a gente tem a densidade do mercúrio, a aceleração da gravidade, olha os valores que ele deu, respeite, a gravidade não vai ser 10, tá bom? E ele quer saber qual é a pressão aí que vai estar lá no barômetro de Torricelli, tá? Vamos guardar a nossa régua, tchau régua, e eu vou devagarinho, tá bom? Vamos nós, devagar, porque o meu aluno ainda não viu a equação de Torricelli, o experimento de Torricelli aqui para hidrostática. Vamos devagarinho, tá? Eu peguei essa figura da internet, ela tá com essa altura aí de 76, não é a altura da questão. Eu vou apagar aqui, vou colocar uma altura que o enunciado está propondo, tá? Vamos apagar aqui, ó, rapidez, apagar aqui 76. Aliás, eu deveria ter apagado só 76, né, ó. Vou colocar aqui a altura que ele está sugerindo, que é 60. Vou colocar 60 centímetros, tá ok? Vou passar para metro, tá? Vou colocar 0,6 metros. Como é que passa para metro? Só dividir por 100, tá bom? Passar para metro. Por que está passando para metro, Hilda? Porque eu já vi aqui, ó, que a densidade está em metro cúbico, já vi que a gravidade está em metro. Então, se eu deixar em centímetro, já vi que eu vou me ferrar, tá bom? Então, vou deixar tudo uniforme em termos de unidade. Então, vamos começar a falar aqui o que esse experimento de Torricelli fez na época dele. Ele pegou um tubo de ensaio, vou colocar assim, mas um tubo cilíndrico, algo desse tipo, e ele emborcou. Aqui é mercúrio, Hg é o símbolo de mercúrio, tá ok? E aqui eu vou colocar um ponto A, um ponto de referência. Aqui tem um ar, tá? Ar. Então, nesse ponto A é na superfície do mercúrio. E aqui embaixo do tubo, aqui dentro do tubo, mas embaixo dessa coluna, aqui é mercúrio, tá? Vou colocar mercúrio, 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 mercúrio. E aqui embaixo eu vou chamar de ponto B, tá? E aqui, Hilda, como está dizendo aqui, é vácuo. Aqui não tem nada. Então, eu posso dizer que a pressão aqui é zero, tá? Praticamente zero. Uma espécie de vácuo. Claro que tem vapor de mercúrio um pouco aí, tá? E no ponto A, Hilda, tem pressão? Tem alguma coisa empurrando para baixo? Tem. É o que a gente chama de P0. O que é o P0? É a pressão atmosférica. Vou colocar aqui, ó, pressão atmosférica. Vou colocar só ATM, tá bom? Pressão atmosférica. Então, tem pressão atmosférica desse lado. Aqui também tem pressão atmosférica. As setas estão representando. E o que acontece? Essa pressão atmosférica está empurrando o líquido para baixo. E empurra aqui o líquido, né? Acaba empurrando o líquido para cima. E por que esse líquido não desce? Esse líquido aqui, que está aqui dentro, por que ele não desce? Porque a pressão atmosférica não deixa. E por que ele não sobe? Porque ele tem peso e não deixa e não sobe mais. Então aqui chegou no equilíbrio. Então eu posso dizer que essa pressão de mercúrio aqui está igual à pressão atmosférica. Eu posso falar de uma outra maneira. Se esse líquido está parado, a pressão no ponto A é igual, né? A pressão no ponto A aqui, ó, é igual à pressão no ponto B. Porque se tivesse diferença de pressão, esse líquido iria se movimentar, tá bom? E lembrando que a pressão no ponto A é justamente a pressão atmosférica.
É o que a questão quer saber. Qual é a pressão atmosférica lá em Campos de Jordão? Tá bom? Então, vamos calcular essa pressão. Professor, mas eu não sei como é que calcula a fórmula da pressão. A pressão se calcula assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Pressão. Como é que calcula a fórmula da pressão? Pressão se calcula pegando a densidade, multiplicando pela gravidade e multiplicando pela altura do líquido que está em cima daquele ponto que você quer calcular a pressão. Então, por isso que ele deu a densidade, ó, aqui, ó, a densidade. Por isso que ele deu a aceleração da gravidade aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui é a gravidade. E por isso que ele deu aqui a altura. Ah, Hilder, como tá melhorando agora? Ó, ele deu a densidade, ele deu a gravidade e ele deu a altura. Ele deu a densidade, ele deu a gravidade e ele deu a altura. Ah, agora está melhor. É só assistir a aula, né, professor? Justamente, é só assistir a aula. Então, vamos calcular essa pressão atmosférica, que é densidade, que vale quanto? 13.600 quilogramas por metro cúbico, tá? Se você colocar a unidade, é bem bonitinho, ó, quilograma por metro cúbico, não precisa, mas eu vou colocar para você ver como fica bonito. Vezes a gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que é 0,6 metros, tá ok? Quando você faz isso, você percebe que está tudo coerente aqui, ó, metro, né? Tudo coerente, ok? Quando você calcula isso aí, você vai achar um número que é aproximadamente 80.000. A unidade de pressão é esse PA que está aí, as unidades aqui, ó, nas alternativas. Esse PA é de Pascal, tá? É a unidade, deixa eu melhorar aqui, que parece um par, né? É um Pascal, tá certo? Esses 3 zeros aqui, você sabe que eu posso colocar 1000, né? Então vai ficar aproximadamente 80.000, que é o K, perdão, 1000 Pascal, tá ok? Por isso que fica o item C de casa, o item correto para você marcar. Valeu, galera, até a próxima.